Olá, turmas! Voltamos para a nossa revisão, aula 9.2, aí finalizando a nossa unidade. Sei, passou muito rápido, né? 2 semanas de aula, praticamente, já conclui aí a unidade 1. Então, componente de filosofia é rápido, certo? Então, vocês precisam focar aí nesse período, fazer anotações, para no final do ano ter aí os tópicos que vocês mais prestou atenção, os tópicos mais importantes. Vocês vão dar aquela lida e se preparar para o Enem, viu, estudante? Então, vamos lá, vamos para a nossa revisão. Aula 9.2, conceito de linguagem. Linguagem, pensamento e cultura. Então, linguagem, estudante, é um instrumento que nos permite expressar, também comunicar o pensamento. Toda linguagem é um sistema de signo, ou seja, esses signos são pode ser um código, são as letras, né, do alfabeto. Na próxima aula eu vou falar mais sobre a criação, né, onde surgiu as letras do alfabeto. O signo está, então, no lugar do objeto e se esse o substitui, ele se torna a representação do objeto. Isso eu vou falar muito também na próxima aula sobre o signo, né? Então, toda língua tem também um conjunto de signos. Os filósofos e a linguagem. Eles trouxeram, né, falaram sobre a linguagem, que está atrelado ali à cultura. Para Aristóteles, o humano é um ser de linguagem. Todo humano é um ser de linguagem. Ele expressa tanto a linguagem oral, como também linguagem não verbal, que pode ser por sinais, como a língua de sinais, né? Olha a importância, né, da construção aí da linguagem de sinais, que dá a possibilidade das pessoas com deficiência auditiva se comunicarem, né? Isso é muito importante. Hobbes diz que a linguagem foi a mais importante das criações. Tipos de linguagem: nós temos a linguagem formal e a informal. A formal é as normas, né? Está relacionado então às normas. E a informal, a popular, né? Vamos falar, popular. Linguagem popular. A linguagem verbal é a escrita, não vou dar. Minha escrita é bem ruim, né? E a linguagem não verbal, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a imagens, movimento, enfim. Então, tipos de linguagem, nós temos duas, formal e informal. A linguagem também verbal e não verbal, certo? Significado de cultura, porque cultura, falar de linguagem, não podemos deixar de falar da cultura, porque a linguagem, ela é construída, vai se modificando também conforme a cultura, certo? Vai se modificando também conforme a cultura, vai se transformando pelo tempo, né? A cultura é um conjunto de hábitos sociais, pode ser parte de um segmento religioso, das manifestações intelectuais, artísticas. A cultura é definida, então, como um conjunto organizado de vários modos de vida, certo? Isso aí já define o que é cultura. Modos de vida. Modos de vida está relacionado então, à cultura de uma sociedade. Então, a linguagem é o solo da cultura, segundo Heidegger. E a cultura é sempre inclusão no modo dos objetos do conhecimento. E a linguagem, a sua expressão comunicativa. Então, concluímos aqui a nossa revisão. Estudantes, sobre linguagem. Na próxima aula estaremos falando mais sobre linguagem, comunicação, o conceito de comunicação. E vamos já para a revisão. Muito bem, queridos, já vamos para o momento de tirar as dúvidas. Vamos corrigir as atividades?
Deu uma falha aqui na minha linguagem, mas já esquenta de novo, porque eu estou no frio aqui no estúdio e atrapalha a minha voz. Vamos para a leitura da questão 1. No âmbito da linguagem, o signo está no lugar do objeto, e se o substitui, ele se torna uma representação daquele objeto. Na próxima aula eu vou tratar muito desse signo. Por exemplo, estudante, uma maçã, ela representa uma marca, então ela diz tudo, por exemplo, aquela marca de computador. Só esse signo, que é essa imagem, ou um símbolo, né? Qual é o símbolo, por exemplo? Não tenho aqui. Das redes sociais, nós sabemos lá, por exemplo, eu não lembro qual é, por exemplo, do Face, né? O Face é só uma letrinha, né? Todo mundo já entende que aquela letrinha, aquele signo ali, é referente a uma página social, certo? Então, é um objeto, pode ser representado de várias maneiras. Vamos à pergunta da questão. Para comprovar a afirmação do texto acima, pode-se dizer que toda linguagem é um sistema de signo? É a única forma de interação? Uma forma de distanciar as pessoas? Uma forma sem significado? É apenas uma informação? Não, toda linguagem, né, é um sistema de signos. Então, letra A, resposta correta. Vamos a uma questão, modelo de questão, né? Verifique a imagem abaixo e leia o texto a seguir. Aqui nós temos uma imagem, uma mão, né, de um senhor com notas, cartões aqui, representando notas de dinheiro, da nossa moeda, né? Aí vamos ao texto. No Baixo Madeira, em Porto Velho, existe uma moeda própria, conhecida como beira-card, criada a partir da ideia de moeda, guri, que foi idealizada pelo professor Manuel Maciel, que atuou no Baixo Madeira, em Nazaré, na época do período do ciclo da borracha. Um dos objetivos da beira-card é criar uma maneira para os moradores da região terem noção do que estão movimentando no âmbito da economia individual e coletiva, bem como uma maneira para que os moradores participem mais das atividades que são desenvolvidas dentro da comunidade. E o dinheiro beira-card estará inserido e circulando dentro daquela atividade local e serve para captar pessoas, o comércio local por meio da cultura e do turismo, certo? Então, esse texto está falando sobre uma forma, né, de movimentar o dinheiro, né, beira-card, ali nas comunidades do Baixa Madeira. No texto, as estratégias territoriais da comunidade ribeirinha em Porto Velho visa garantir perdão de dívidas, inserção da econômica regional. Na verdade, estou colocando C, mas não é de certo, não. Reserva de mercado federal, protecionismo comercial marítimo, não. Benefícios assistentes públicos, não. Certo? Então, qual é a resposta, estudante? Deixa eu pegar aqui a borracha. Vou apagar aqui, eu não gostei disso aqui, não. A resposta correta é inserção da economia regional, né? Porque é um modo de comunicação, um modo, né, de circular o dinheiro ali na comunidade, ou seja, é uma cultura regional, é um modo de uma cultura regional, certo? Então, foi uma forma de tratar aí essas questões locais, né, por meio da criação do beira-card. Eu não sei se isso existe ainda, certo? Foi uma questão feita com base, né, nessas ideias, né, mas não sei se isso ocorre ainda. Veja a tirinha abaixo. Amigos de sempre. Vamos participar de um episódio? Não, vamos participar de um piseiro. É cega. Aí continua aqui a comunicação, né?
Telezé será um evento maceta. Ó, palavra regional, palavra local, na verdade. Gaiato, eu não falo essa palavra gaiato. Local, uma palavra local, eu não gosto dessa palavra. Lá terá lanche, pois estou brocado, palavra local. Pode ser que se utilize em outra região também. Sim, terá um lanche, que só. Isso aqui eu falo muito, que só. Timete, isso aqui também é muito local. Você terá entrado do 0800, também uma linguagem informal muito comum aqui na nossa localidade. Então, o que nós observamos, estudante, nessa tirinha aí? Uma linguagem coloquial e informal, né? Uma linguagem informal aqui, principalmente aqui na nossa região de Rondônia, de Porto Velho, eu vou falar de Porto Velho. No interior, faz tempo que eu não moro no interior, mais de 25 anos. Então, lá a linguagem ela é bem peculiar, das características da linguagem das pessoas que vêm do sul, migram do sul, né? E na capital, aqui, mais pessoas do Nordeste, da Bahia, né? Tem muitos baianos aqui também, cearense, enfim. Então, essa linguagem é uma linguagem, lembram? Vocês já estão aí, já compreendem, já estão afinados sobre os tipos de linguagem. Linguagem oral e escrita. Essa linguagem escrita, ela está representando o quê? Uma linguagem coloquial, uma variação linguística local, certo? Que é criada aqui pelos nossos costumes, a nossa cultura, certo? Então, é muito comum essas falas aí em conversas informais. Então, vamos para a pergunta dessa questão aí, dessa tirinha. Vamos para a tela. A pergunta é o seguinte: o contexto da tirinha representa qual tipo de linguagem e por quê? Eu já até comentei, né? Eu não sei se tem a resposta aqui, vamos ver, parece que a resposta não está aqui. Está na próxima, eu nem vi que tinha outro slide. Então, padrão de resposta, estudante, se a resposta não tivesse aqui, eu ia ter que formular junto com vocês. Apesar que eu já adiantei lá ali algumas coisas, né? Então, queridos, o padrão de resposta é que a tirinha representa uma linguagem informal, supostamente utilizada em Rondônia, porque a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, espontânea, regionalista, ou seja, da região, despreocupada com as normas gramaticais. Muito bem, queridos. Estudantes, já até comentei, inclusive vocês ficaram com uma atividade, certo? Um momento interativo, lá uns 15 minutos, para falar sobre a linguagem que você identifica, essa linguagem informal que você identifica aí na sua comunidade, na sua escola, certo? Lá nas comunidades indígenas, algumas eu já conversei com professores, eles falam, professora, lá tem muitas línguas diferentes, porém na sala de aula eles ouvem, assistem às aulas, né, com a língua portuguesa, mas também tem momentos com a língua local, língua materna, língua mãe. Isso é muito importante. Estudantes aí das comunidades indígenas, não percam, né, esse contato com a sua língua materna, procure não esquecer, porque você já é aí bilíngue, né, podemos dizer, porque você é poliglota, né, acho que é essa palavra, quem fala mais de 2 línguas. Sem o meu celular para eu pesquisar. É como eu disse, quando é uma palavra que eu não falo muito, eu tenho dificuldade, porque eu sou dislexa. Vocês descobriram agora que eu tenho dislexia, uma leve dislexia, por não ouvir bem a pronúncia, né, da linguagem oral. Então, eu tenho dificuldade, às vezes, se eu não ouvir, se eu não escrever aquela palavra, eu vou ter dificuldade para pronunciar. Como eu disse para vocês, a linguagem oral, ela é algo que a gente desenvolve culturalmente, com as nossas experiências, com a família. Percebe que nós falamos aquilo que também é comunicado ali, é a linguagem no meio familiar. Se nossos pais falam variações linguísticas
dialetos lá de onde eles vieram, do Nordeste, do Ceará, da Bahia ou do Sul, a gente repete, a gente aprende, né, com a nossa língua, com base no que nossos pais falam e também no meio social que convivemos, certo? Por isso eu deixei bem claro, não tem como definir qual é a língua verdadeira, a linguagem mais correta. A correta é a norma, a linguagem formal. Mas, no momento de escrever e falar, no momento que é formal, certo? Mas se nós estamos numa conversa descontraída, ela pode ser informal. Porém, temos que ter muito cuidado com o quê? Para não agredir as pessoas com palavra, preconceito, com racismo, palavras de baixo escalão que deixam as pessoas magoadas, tristes, certo? Ficar criando apelidos, dando características às pessoas por meio das palavras. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, tá? Então, é muito importante ter essa consciência da linguagem formal, das normas da língua portuguesa, principalmente na hora de escrever. Tem que pensar nas normas, buscar escrever o mais correto possível. Por isso que tem dicionário, temos aí também a internet para pesquisar no momento das dúvidas. Certo? Então, vamos ver qual o material que eu trouxe para vocês. Vamos para a tela. Trouxe um material complementar. Hoje minha garganta está no limite. Material complementar é sobre um texto, linguagem formal e informal. Vocês podem pesquisar aqui nesse site que vocês vão ter aí mais informação sobre a linguagem formal e informal. Certo, queridos? Então, concluímos nossa aula 9.2 e aguardo vocês nas próximas aulas para fechar a unidade 1 com chave de ouro. Obrigado, beijo e até a próxima.